Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos de teoria da literatura e vamos falar hoje sobre a prosa e o sistema tripartido de classificação, né? Lírico, narrativo e dramático. Esse material é baseado no conteúdo da professora Olga, tá? E nós vamos ver, gente, que o sistema de classificação por gênero literário vai usar alguns critérios de divisão, tá? O critério de ritmo vai dividir o campo literário em prosa ou poesia, como a gente viu na aula passada, e o critério de história vai dividir em lírico, aquele que não tem história, o narrativo, que vai contar a história apresentada ao leitor mediante um narrador, né? Vai ter uma narração, e o dramático, que também tem história e vai apresentar ele sem a mediação de um narrador, ou seja, diretamente no diálogo desenvolvido pelos personagens, tá? Por exemplo, aqui, né, a gente, para perceber a diferença, lá na aula passada a gente trabalhou com a poesia, vamos entender a diferença aqui, né? O que seria uma prosa, um exemplo de prosa aqui. O vento arrastou as nuvens, a chuva cessou e sob o céu novamente limpo, crianças começavam a brincar. As aves de criação saíram dos seus refúgios e voltaram a ciscar no capim molhado. Um cheiro de terra poderoso invadia tudo, entrava pelas casas, subia pelo ar. Pingos de água brilhavam sobre as folhas verdes das árvores e das mandiocas, e dos mandiocais, e uma silenciosa tranquilidade se estendeu sobre a fazenda, as árvores, os animais e os homens. A gente percebe aqui que o trecho ele se apresenta em linhas contínuas, né? Não é dividido em versos, tá? Porém, ele tem um ritmo. Ele não é um ritmo idêntico ao da poesia, mas ele tem um ritmo porque os fonemas eles vão se repetir, existem acentos, há um jogo de impulsos, tá? E pausas vocais, e essa distribuição dos sinais de pontuação, né? Pontos, vírgulas, travessão, tá? Tudo isso vai refletir ali no ritmo, tá? Então, não há artisticamente ali um arranjo rítmico, tá? Porque a repetição de elementos se dá a intervalos poucos regulares, ou seja, não tem versos aqui, não tem rimas, tá? Nem repetições marcantes. Nem a literação, lembra a repetição de consoantes, né? Fonemas a partir de consoantes, e assonâncias a partir ali das vogais, tá? Vamos entender, então, as fronteiras entre a prosa e a poesia. Não há uma rígida fronteira separando a prosa da poesia, tá? Porque a prosa pode assumir traços poéticos e a poesia pode assumir feições prosaicas. Tá? Então, por exemplo, aqui, num tumultuar de desencontrados voos passam em bandos os pombos bravos que remigram e rolam as turbas turbulentas das maritacas estridentes. Então, a gente percebe que há uma riqueza rítmica, tá? Principalmente aqui nesse segundo segmento, aqui nesse último segmento, e rolam as turbas turbulentas, né? Se verifica aqui uma alteração entre R, B e T, né? Além da repetição de turbe, né? Turbas turbulentas, tá? Prosa, né? É um texto em prosa, mas há uma intensidade no ritmo aqui. Então, de fato, o ritmo não é algo exclusivo da poesia, tá? Então vamos ver aqui um texto de José de Alencar, né? Um texto ali de abertura, perdão, gente, estou com pigarro. Um texto de abertura do romance Iracema. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frontes de Carnaúba. Verdes mares que brilham como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. É uma narrativa em prosa, tá? Portanto, graficamente está apresentado em linha contínua, tá? Mas a sua qualidade rítmica tem uma certa nitidez, tá? E seria o que não seria
fora do propósito aqui, se a gente reescrevesse, então, em versos, e foi isso que a professora fez, né? Ela separou aqui. Verdes mares bravios, e aí ela para aqui, porque é a sílaba tônica. Da minha terra natal, natal, então conta 7. Onde canta a jandaia, jandaia, então para aqui, esse aqui não entra, né? Nas frondes da carnaúba, então para aqui, tá? Verdes mares que brilhais, brilhais, como líquida esmeralda. Então, perceba que são versos aqui entre 6 e 7 sílabas no início, e aqui 8 sílabas, né, para que o barco aventureiro, para aqui, manso resvale a flor das águas, aqui, 8, né? O trecho admite realmente uma aproximação com a poesia, que fica evidenciado pela possibilidade de reescrevê-lo em versos. Tá? Então, cada parágrafo da prosa pode transformar-se numa estrofe de possível conversão em versos, daí resultando um trecho de poema ritmicamente bem definido. Na primeira estrofe, alternam-se versos de 6 e 7 sílabas, na segunda teríamos 5 versos de 7 sílabas, e na terceira, 3 versos de 3 versos de 6 e 2 de 8 sílabas, né? A gente está falando de estrofe, aí teríamos aqui os versos, tal, beleza? Lembrem também da aula passada, né? A exploração do ritmo como elemento de composição artística não é um privilégio da poesia, tá? O seguinte exemplo vai nos mostrar que certas poesias apresentam uma qualidade prosaica. Por exemplo, atende como aquela vaca preta, o novilho seu 2 mais separa. E o lambe, enquanto chupa lista a teta. Atende mais, ó cara, como a ruiva cadela, suporta que lhe morda o filho o corpo e salte em cima dela. Repara, como cheia de ternura, entre as asas do filho essa ave aquenta, como aquela esgravata a terra dura, e seus assim sustenta, como se encoleriza e salta sem receio a todo o vulto que junto deles pisa. Né? Nesse fragmento, a gente percebe aqui a estrutura de versos, né, essas linhas descontínuas, rima e uma estrofe, né, que indica claramente ser uma poesia. Porém, a gente percebe um andamento muito próximo da prosa, né, que vai contribuir ali para a utilização de orações subordinadas, por exemplo. Né? Então, ele vai utilizar 5 vezes a palavra como. Ó, como se alimenta, como aquela, como cheia, como a ruiva, né? E 2 vezes a palavra que, né? E emprega uma vez a palavra enquanto. Então, ele faz esse uso de conectivos, dessas conjunções subordinadas, né? Subordinativas, né? Que trazem ali, na verdade, um ritmo inexpressivo, semelhante ao da prosa. E, além disso, a seleção dos vocábulos predominam termos ali utilizados em sentido literal, tipo vaca, preta, novilho, lambe, chupa, teta. Tá? Isso colabora ao tom prosaico desse poema. Tá? Seria forçoso também admitir que essas fronteiras entre prosa e poesia estão longe de ser absolutas, tá? Na verdade, isso é bem relativo. Tá? Aliás, um dos pontos centrais da revolução trazida ali pelo modernismo é justamente a abolição, a quebra desses limites claros entre gêneros da prosa e da poesia, tá? Então, ali, qual seria o sentido, né? Qual seria ali, o que seria, então, de se o que se faz, então, para se falar em prosa ou poesia, né? Dessa passagem seguinte aqui. Por exemplo, jardim, desencanto, dever e procissões com palhos e cônegos lá fora, e um circo vago
e sem mistérios, urbanos apitando nas noites cheias. Mamãe chamava-me e conduzia-me para dentro do oratório de mãos grudadas. São textos de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, né? E aí vamos no próximo aqui também de Oswald. Que alegria ter o rádio, fiquei tão contente que fui à missa. Na igreja, toda a gente me olhava. Ando desperdiçando beleza longe de ti. Olha, é um verso assim livre, né? É um trecho, o primeiro trecho faz parte do romance Memórias Sentimentais de João Gramar, de Oswald de Andrade, e o segundo trecho pertence ao livro Poesias Reunidas. Na verdade, assim, essas obras literárias são, na verdade, uma distinção do que é tradicional, né, entre a prosa e a poesia. Então, conserva aqui um pouco de sentido, porque ela vem numa estrutura de poesia, né, essa questão de versos que vem escrita, mas a forma como é tratada aqui parece uma prosa. Os termos que são usados parecem de prosa. Tá? Então, nessa relativização de fronteiras entre poesia e prosa, por enquanto nos limitamos a argumentar com base numa distinção, por assim dizer, sensualista. Tá? A gente vai focar no ritmo. Mas podemos fazer a mesma distinção numa chave abstracionista, que vai diferenciar a prosa e a poesia, se assimila ali, no caso, a oposição entre os domínios do lógico e do intuitivo, né? Independentemente da percepção mais nítida do ritmo, está longe de constituir excepcionalidade a presença de qualidades poéticas na prosa, como se dá no exemplo seguinte. Vamos ver aqui. Na hora da despedida, escutei a voz da cigana indagando no meu signo, indagando de meu signo, insistindo em, de algum modo, descortinar o meu passado e adivinhar o meu futuro, enxergando nas palmas das minhas mãos, periciadas pelos seus dedos, o lugar que eu lhe reservava no coração, há pouco encaminhado para a vingança. Perceba aqui que a estrutura desse texto é completamente de uma prosa. Completamente de uma prosa. E é diferente da estrutura disso aqui. Até a forma de escrita, a formatação, vamos falar assim, a formatação é diferente, tá? Mas percebam as palavras, de repente, pendeu o rosto, virou-se e se foi, indo como uma sonâmbula, sem a viveza nem a lepidez rumorosa que aqui trouxera e deixara. Abobado com as mãos decaídas, eu olhava aquele andar carregado que se arrastava. Então, a gente percebe que há um certo ritmo aqui também, mas a estrutura é de prosa, contexto aqui a gente mostra que é uma prosa. Tá? Em contrapartida, textos em forma de poesia, com todos os requisitos de métrica, rimas, estrofação, né, são assinalados pelo relevo do ritmo, né, podem ostentar uma feição prosaica, que é o que a gente está vendo desde o início da nossa aula. Né? Por exemplo, aqui, como é o caso do fragmento abaixo, em que o encadeamento lógico-discursivo entra em choque e neutraliza o tom poético. Tá? Pego de um fósforo, olho ainda, risco, depois, e o que depois fica e depois resta é um, ou por outra é mais de um, são dois. Túmulos dentro, são dois túmulos dentro de um carvão promíscuo. Eu vou ler de novo porque eu fico meio confuso, né? Pego de um fósforo, olho ainda, risco depois, e o que depois fica, e depois resta, é um, ou por outra é mais de um, são dois túmulos dentro de um carvão promíscuo. Tá? Então, a gente percebe aqui que tem uma questão poética aqui, né? Até pela estrutura em que se está, a formatação, mas há um uso de uma questão lógica, você consegue ali perceber uma questão prosaica. Então, há essa mistura, não há uma quebra, uma barreira entre o que é prosa e o que é poesia nesses contextos. Tá? Vamos entender, então, o que seria o lírico, o narrativo e o dramático. As obras literárias nos oferecem uma história, o elemento história é um dos aspectos básicos da literatura.
né? Então, essas obras vão nos oferecer uma história, que é o aspecto básico da literatura. Mas uma história pode ser oferecida ao leitor de diversas maneiras e também não faltam casos em que a obra literária não apresenta nenhuma história. Por isso, é possível fazer do elemento história, em geral também designado pelos termos enredo, trama, intriga, é possível fazer desse elemento um ponto de referência para a classificação em gêneros, como a gente vai ver no final da aula. Uma definição de história, no sentido em que aqui estamos empregando a palavra, seria um conjunto de ações interrelacionadas apresentadas em determinada sequência numa obra literária, engendrando-se assim um universo no qual surgem e atuam personagens situados no tempo e no espaço. Como se trata de um universo, por assim dizer, inventado, é usual e correto afirmar que as obras literárias constituem uma ficção. Então, as obras literárias são uma ficção porque é um lugar inventado. Então, a história é um elemento frequente das produções literárias. Nem sempre o texto literário oferece uma história e há maneiras diversas da obra literária apresentar a história ao seu leitor. Pode-se fazer do elemento história um critério para a classificação da literatura em gêneros. Quando o texto literário não dispõe de história, teremos ali o gênero lírico. Quando dispõe, o gênero poderá ser narrativo ou dramático. Se a história é apresentada através de um narrador, narrativo. Se a história vem diretamente por diálogos desenvolvidos ali pelos seus personagens, é o gênero dramático. Então, a gente tem aqui um exemplo de lírico. Solidão, vamos ver. E chove, uma goteira fora, como alguém que canta de mágoa, canta monótona e sonora, a balada do pingo d'água, chovia quando foste embora. Então, aqui a gente tem um texto que não conta uma história, um texto que não conta uma história. Esse texto aqui seria um do gênero lírico, que não conta uma história, Suas palavras não chegam propriamente a configurar personagens, descrever cenários, nem fazem narração de ações, O que se passa é apenas a captação de um momento emocional especial, e isto através de um processo muito sugestivo e musical do que lógico e discursivo, Então seria um processo sugestivo e musical ao invés de lógico e discursivo, e não conta a história de nada. Outra característica do poema, desse poema lírico aqui, é a sua brevidade, o que não quer dizer que o poema tem que ser pequeno, mas nessa composição vai ser uma composição menor, digamos assim, e vai ter ali uma combinação de musicalidade, uma supressão da história, não vai contar uma história de nada, Traz um clima sugestivo de sentimentos, sensações e reflexões, ok? Vamos ver o narrativo. Antônio Bento estava tocando a primeira chamada para a missa das 6 horas. Do alto da torre, ele via a vila dormindo, a névoa do mês de dezembro cobrindo a tamarineira do meio da rua. Tudo calado, as primeiras baladas do sino quebravam o silêncio violentamente. O som ia longe, atravessava o povoado para se perder pelos campos distantes. Ia a mais de légua, levado por aquele vento branco. Perceba que aqui a gente consegue imaginar a cena, Você percebe que tem alguém contando uma história, a gente consegue imaginar, Então aqui trata-se da abertura de um texto narrativo, que fica evidente pelas razões seguintes, A configuração de um personagem, está falando de Antônio Bento, que desenvolve algumas ações, ele toca o sino e contempla a vila, E surge um outro personagem depois, O padre Amâncio, está aqui, padre Amâncio, que celebra 2 missas, uma de 6 horas e uma de 11 horas, Cadê? E o segundo momento aqui vai compor um espaço, um cenário, a vila e os seus arredores. Um terceiro momento aqui vai definir um tempo, o amanhecer do dia, ali, 8 de dezembro. Vai falar ali de 8 de dezembro. Algum lugar fala aqui de 8 de dezembro. Cadê? A quarta aqui, a espera de um desenrolar de acontecimentos, seria o desenvolvimento, ali do enredo, da história, E o quinto,
Todos esses elementos, personagem, espaço, tempo e ações, a gente tem acesso através de um narrador. Então, existe uma pessoa que conta essa história para a gente, que narra essa história para a gente. Tá? Agora, vamos examinar uma outra parte da narrativa. O chefe do bando estava no sobrado, bem sentado na sala de visitas. Quando viu o padre, levantou-se. Boa noite, disse o vigário. Boa noite, padre mestre, respondeu o cangaceiro de chapéu na mão. Não é nada, não. Estou fazendo uma coletinha aqui no Açu. O padre Manso falou sério. O Açu era uma terra de pobres. Pobre o quê, seu vigário? Este bicho daqui está podre de rico. E apontou para o coronel Clarimundo. Meu filho, disse o padre, isso que você está fazendo não se faz. Atacar um lugarzinho destes para tirar dos outros, a gente só tira dos ricos. Onde você percebe aqui um diálogo, né? O narrador, além de contar os acontecimentos e descrever o cenário, ele apresenta também a fala dos personagens através do diálogo. Mas o diálogo é outro componente básico ali da narrativa, né? Que aparece combinado com trechos de narração, descrição e dissertação. Um texto narrativo ele vai ter narração, descrição e dissertação, tá? O dramático, né, nos textos do gênero dramático, o diálogo é o domínio. É o domínio. O que quer dizer que na narração, no texto narrativo, eu terei diálogos. Porém, ele é predominantemente narrativo, descritivo, alguém contando a história. Mas pode ter diálogos, tá? Podem ter diálogos. Agora, no texto dramático, o diálogo é quem domina. A história se configura através dos diálogos, tá? Não há intervenção de um narrador, tá? Não há uma descrição, não há uma dissertação, há apenas diálogo. Vamos ver aqui. Personagens: Dona Flávia, Doroteia, Carmelita, Maura, Dom Assunta de Abadia, das Dores, né? Aí vem aqui, Casa das Trevas, Viúvas, Dona Flávia, Carmelita e Maura, todas de luto no vestido longo e castíssimo que esconde qualquer curva feminina, de rosto erguido, papapá, vem contando. Aí vem aqui, Dona Flávia, quem é? Aí vem a Doroteia, parente. Dona Flávia, mas parente tem nome. Doroteia, Doroteia. Aí a Carmelita, Doroteia não é uma que morreu? Aí a Maura, morreu. Carmelita, e afogada, não foi? Aí a Maura, afogada. Matou-se. Aí a Doroteia, abram, pelo amor de Deus, abram. É a Flávia, teve a náusea? Doroteia, não ouvi. A Dona Flávia, teve a náusea? Enfim, aqui vem um diálogo, tá? Isso é um texto do tipo dramático, tá? Do gênero dramático. E vem contando aqui e vai continuar ali tratando, né? Então, trata-se da abertura de um texto dramático que fica evidente pelas seguintes razões. A presença do diálogo é quase absoluta, interrompida apenas pelas relações dos personagens e pelas sumárias indicações para a montagem do cenário. Aí vai trazer ali umas expressões, né? De tipo, pânico, protegida pelo leque, para você poder imaginar, ela vai tampar o rosto com o leque, ar de surpresa, a Maura fala para a Carmelita, a gente precisa visualizar o que está acontecendo na cena também, não é uma peça, é um livro, então a gente precisa visualizar isso também, né? Ali interrompida apenas pela relação dos personagens e pelas sumárias indicações para a montagem dos cenários ou para a atitude recomendada aos atores que venham interpretar os personagens, no caso do texto ser encenado, tá? E a história é apresentada ao leitor não através de um narrador, mas diretamente pelo diálogo travado entre os personagens, tá? E a ação se concentra na medida em que, ao contrário dos textos narrativos, não há uma narração, descrição nem dissertação. Então, vem direto no diálogo, e esses textos, basicamente, são utilizados aí para fazerem peças, novelas, etc., ok? As obras pertencentes ao gênero dramático são normalmente compostas visando a encenação. Acabei de explicar isso. Tá? Quais são as principais espécies do lírico, do narrativo e do dramático? Bom, o universo da produção literária é divisível em gêneros, né? O gênero literário, por sua vez, comportam subdivisões, né, geralmente chamadas de espécies literárias, e as espécies líricas podem ser agrupadas em dois conjuntos. Os poemas, de forma fixa, ou seja, o que é estrófico, um esquema estrófico, rímico, que é aquele que a gente viu na aula passada, alternado,
alternado, eu esqueci o nome agora, gente. Enfim, AABB, ABAD, ABBA, tá? E métrico especial, tá? Entre as espécies líricas de forma fixa, cabe destacar pela frequência de sua presença nas diversas épocas da literatura, o soneto, tá? Cujo esquema, na variante mais comum da língua portuguesa, é 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. Além do soneto, ó, de novo, como é que é o soneto? 14 versos, vão ser 2 quartetos e 2 tercetos. Tá? Além do soneto, entre as espécies líricas de forma fixa tem a quadrinha. Lembra da quadrinha? Que aí vão ser uma estrofe com 4 versos, porém até 7 sílabas, né? A balada, vilancete, rondel, rondó, triolé, pantum, terceto, 18ª, sextina, canto real, enfim, tá? E nós temos os poemas, definíveis por seu tema ou tom, entre os quais podem ser citados a elegia, que é o poema em tom terno e triste, o ode, que é um poema em tom grave e solene, tá? Destinado à exaltação de alguém, de algum acontecimento ou uma situação, o ode, o idílio, que é um poema amoroso de caráter campestre e pastoril, tá? O idílio, e a écloga, ou égloga, que é um poema pastoril sob a forma de diálogos. Tá? A gente viu isso aqui também em base da cultura ocidental, a écloga. Tá? Entre as espécies líricas, cabe também referência ao chamado poema em prosa, modalidade praticada entre os poetas ligados ao simbolismo, tá? Ali no final do século XIX. As espécies narrativas podem apresentar-se em verso ou prosa. Tá? A mais destacada espécie narrativa em verso chama-se epopeia, que seria um longo poema narrativo de assunto heróico e nacional, em tom solene e elevado. Então, uma epopeia é um gênero narrativo, é um poema narrativo de assunto heróico e nacional, em tom solene e elevado. Tá? A epopeia, ela é historicamente a primeira modalidade narrativa que surgiu, tá? É a primeira modalidade narrativa que surgiu ali. A data de seu aparecimento aparece aproximadamente no século X a.C., tá? As epopeias gregas ali, mais ou menos a Ilíada e a Odisseia, tá? E o gênero narrativo é também chamado de gênero épico. Tá? As espécies narrativas em prosa são o conto, que é uma narrativa em prosa de extensão mais breve, a novela, que é uma narrativa em prosa composta de capítulos, quase autônomos entre si, constituído cada capítulo praticamente uma história completa. Inicialmente, de extensão bem longa, as novelas tendem a condensar-se a partir do século XIX, desde então sendo caracterizáveis como narrativas em prosa mais longas do que os contos e mais breves do que os romances. Tá? Então, a novela seria um intermediário entre o conto e o romance, em questão de extensão. E o romance seria uma narrativa em prosa constituída de capítulos mais firmemente interdependentes, né? Se o termo de comparação for a novela, né? Cujos capítulos, como assinalamos, são praticamente autônomos entre si. Então, a novela tem capítulos autônomos e o romance tem capítulos interdependentes, tá? Quanto à extensão, o romance é mais longo do que o conto e também mais longo do que a novela. Tá? As principais espécies dramáticas são a tragédia, originalmente um texto dramático em versos, depois também em prosa, tá? De ação caracterizada pela intensidade e violência das paixões ou conflitos humanos representados. Nós teríamos ali a comédia, texto dramático, inicialmente em versos e depois em prosa, né? De ação divertida e feição humorística.
Nós teríamos o alto, né, um texto dramático em versos, posteriormente em prosa, de curta extensão, e os personagens ali vão construir algumas alegorias, né? Vão representar pecados, virtudes, santos, demônios, anjos, né? Entidades religiosas. A gente pode pensar em o Alto da Compadecida, por exemplo, por isso que é um alto. E o drama, né? Que seria um texto dramático em prosa em que podem associar-se passagens trágicas e passagens cômicas. O drama é diferente da tragédia e da comédia, tá? No drama pode ter um pouco de tragédia, passagens trágicas, e pode ter um pouco de comédia também. O limite entre lírico, narrativo e dramático não são rígidos, lembrem disso, tá? Em todas as obras literárias vão ocorrer uma combinação dos três gêneros e vai ter ali uma predominância, tá? Uma predominância. Então, a gente tem que a classificação baseada no ritmo, nós teríamos a prosa e a poesia, a prosa com o ritmo sem um caráter especial e a poesia com um ritmo especialmente relevante. E nós teríamos ali a classificação baseada na história, que seriam os gêneros literários lírico, narrativo, descritivo e dramático. Lírico, narrativo e dramático, né? O lírico não conta nenhuma história, o narrativo vai apresentar uma história que é contada por um narrador, vai ter descrições, etc. Pode ter ali um diálogo, mas a grande parte do texto é contada por alguém. E o dramático é mediante a situação é contada diretamente por diálogo e pode ser encenada, tá? E aqui um esquema mais abrangente, eu tenho que a poesia vai se dividir em... aqui são os gêneros literários, né? O lírico, o narrativo ou épico, o dramático ou teatral. O lírico, eu vou ter o soneto, a elegia, o ode, o idílio, a écloga, o poema em prosa, e a prosa, né? E aí esses 5 aqui de cima são parte da poesia e o poema em prosa seria parte da prosa, tá? Narrativa teria a epopeia, que faz parte da poesia, e tem o conto, a novela, o romance, que seria parte da prosa. E o dramático eu teria a tragédia, a comédia, que seria em poesia ou prosa, e o alto também, e eu teria o drama, que seria em prosa. E aqui seria basicamente as formas gerais ali da linguagem, né? Prosa ou verso, a prosa em discurso livre, o verso em discurso medido. A gente viu que a partir do século XIX isso teve uma alteração, né? E os gêneros da prosa na ciência, literatura, e aí vem as subdivisões na literatura, eloquência, política, parlamentar, tal. Cadê? A acadêmica, e aí vem a história religiosa, santa, eclesiástica, profana, a filosofia, os gêneros secundários, o didático, outros gêneros, aí a gente tem o conto, a novela, o romance, né? A intriga, poético, as espécies literárias ligeiras, quadros, narrações, fábulas, diálogos, as cartas familiares, cartas filosóficas, os gêneros didáticos, né? A crítica literária, e a gente teria também os gêneros da poesia, o épico, idílica, doméstica, o lírico, o ode, hipódica e etc. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. É uma aula um pouco não tão legal assim, de ser feita, mas é necessária. Deixa aí o seu comentário, se você entendeu, se você não entendeu, se você gostou, se você não gostou. Comenta, não gosto dessa matéria, eu também não sou muito fã, mas, enfim, estamos aqui para poder ajudar. Um beijo, até a próxima. Tchau.